nada podia correr melhor. E o Genau, munido de uma guia de marcha autêntica, regressara a Colmar, sua terra natal. Praticar um assassinato? Cometer um ato revolucionário? Não valia a pena pensar nisso e, de resto, era o primeiro a não pensar em tal. Mas se o tivesse feito, teria apenas podido dizer que a sua maneira de agir fora racional e que nenhum outro dos notáveis da terra, no número dos quais ele podia contar-se no fim das contas, e com todo o direito, teria agido de maneira diferente. Existia, de fato, um limite nitidamente traçado entre o sensato e o insensato, entre o real e o irreal. E o Genau, quando muito, teria admitido que, em tempos menos bélicos ou menos revolucionários, talvez houvesse dispensado esse ato, o que teria sido pena, e sem dúvida teria acrescentado em tom pensativo: há horas para tudo, mas não teve a oportunidade de pronunciar esta frase, porque, de fato, nunca pensava nesse ato e, de resto, nunca nele pensaria. Bem-vindo a mais um Quixotada, o seu encontro com os livros, trazendo hoje o fechamento com chave de ouro da trilogia Os Sonâmbulos do Hermann Brock, com o volume O Genau ou O Realismo. No volume nacional, publicado pelo Bem-Virá, com tradução do Marcelo Bax, o título é O Genau ou A Objetividade. Eu fui verificar as traduções para outras línguas e eles usam sempre o realismo, né? Tanto no espanhol, é o realismo, como no inglês, the realist. Então eu vou seguir também por essa linha do realismo, até porque é uma questão filosófica. Houve um movimento, né, estético, filosófico, chamado realismo, na literatura, e eu acho que se encaixaria mais, apesar de que eu não tenho conhecimento da língua alemã para dizer que seja de todo errada a escolha do Marcelo Bax, tradutor aqui para o Brasil, que escolheu o título A Objetividade. Esse terceiro volume da trilogia é o mais extenso, a quantidade de páginas dele é mais ou menos a soma das duas primeiras partes da trilogia, Pazenov ou o Romantismo, e Este ou a Anarquia. E nesse terceiro volume finalmente vão se encontrar os três protagonistas. O Genau é aquele que é apresentado por último, né? Ele é apresentado nessa obra, está chegando aí aos 30 anos de idade como um comerciante, e é alistado no exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial, em 1918. Temos que lembrar que a trilogia abarca 30 anos da história da Europa para tentar entender como é que eles chegaram até a Primeira Guerra Mundial e depois, né, com o surgimento do nazifascismo já nos anos 30. Lembrando que essa obra foi publicada um ano antes de Hitler ser eleito chanceler lá na Alemanha. Então, ao mesmo tempo que ele estava tentando entender a Europa pré-Primeira Guerra Mundial, ele também está tentando projetar o que seria esse homem que daria origem ao nazifascismo 20 anos depois. O Genau, que é apresentado nesse volume, né, e é o protagonista, é um desses personagens que você vai odiar sempre que lembrar dele. É um dos grandes vilões da literatura de que eu tenho notícia. A primeira atitude dele, né, ao chegar ao campo de batalha, sendo alistado para lutar pelo lado alemão, já na Bélgica, é o de se tornar um desertor. Isso não seria um problema se ele não tivesse a lógica de que seria justo executar os desertores, né? Então ele já mostra desde o início que ele é um desses cidadãos de bem, que acreditam na moral desde que a moral não os atinja, desde que eles não tenham que se guiar por aquilo que é considerado o correto, né? o ético a se fazer. Então ele atravessa os campos da Bélgica e volta para a Alemanha. Então, na cidade de Treves, ou Trier, como for aqui no Brasil, ele vai encontrar um pequeno jornal chamado O Mensageiro do Eleitorado de Treves. E esse jornal, o diretor é o Ash, da segunda parte da trilogia. Ash já passando da meia-idade e que está cuidando, juntamente com sua esposa, de uma menina órfã de um francês, Marguerite. Marguerite parece ser um passo adiante ainda na maldade, né, na indiferença do Genau, né? Eles já fazem uma amizade assim que se encontram, apesar de ser uma amizade cheia de interesse por parte da Marguerite, que queria dinheiro, né? Sempre que encontra o Genau ela quer dinheiro porque ela quer ir embora. E nessa cidade existe o comandante da praça, que é o Pazenov, o primeiro personagem da trilogia, que está aí já na casa dos 60 anos de idade. Temos que lembrar que
A trilogia abarca 30 anos, começando em 1878, quando Pazinov era ainda um jovem militar em ascensão, mas o Pazinov nunca deixou a sua visão romântica. O que vai acontecer é que o Genau vai achar que o jornal é uma oportunidade de negócio, então ele vai criar um grupo, dizendo que é representante de um grupo de empresários grande que quer comprar esse jornal, né, quer subsidiá-lo. E então ele vai conseguir contribuições da comunidade para comprar esse jornal, sem que ele precise entrar com praticamente nada do próprio bolso, e vai pedir para que Pazinov faça uma espécie de reinauguração, de reabertura com um editorial. Pazinov faz um editorial romântico, conclamando ao cristianismo, à população, e então Ash, com a leitura desse editorial, vai meio que querer se converter ao protestantismo, né, que seria a corrente cristã, representada pelo Pazinov. Então Ash começa a ter arroubos religiosos, enquanto que o Genau detesta o Ash, né, desde que o conhece, e fica tentando denunciá-lo como comunista para o comandante, para o Pazinov, tentando criar uma rixa entre os dois, mas ele não consegue, vai se tornando cada vez maior a amizade do Ash com o Pazinov. Então o Genau começa a odiar os dois e a tramar um plano para derrubá-los. Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma apresentação de vários outros personagens interessantes. Temos, por exemplo, o casal Hannah Wendling e Heinrich, que mostram como seria a realidade dos casais que passam muito tempo distantes, né? O Heinrich serve no hospital militar, no hospital que recebe os feridos de guerra, e ele passa anos sem ver a esposa, né? E quando eles se reencontram é uma frieza muito grande. É interessante a descrição também dessa relação. Teremos o Yaretsky, um ferido de guerra, e o Gedik, outro ferido de guerra, esse que quase morreu, né? Foi encontrado meio enterrado, né? E ele simboliza essa ressurreição, né? Ele é retirado do campo de batalha praticamente morto e consegue voltar à vida, mas ele fica naquele negócio, né? Como se ele não tivesse realmente vivo. Goethe, que era um pedreiro na sua vida civil. Então, são vários pontos interessantes nessa narrativa, além dessa relação entre os três principais protagonistas. Então, a gente vai ter vários tipos de texto ou vários tipos de narrativa nesse volume. Temos a narrativa principal, que é essa relação entre Pazinov, Ash e o Genau. Temos uma narrativa mais intimista, que é falando sobre a vida interior da Hannah. Temos a história da jovem do Exército de Salvação de Berlim, que é uma narrativa mais poética e que ao mesmo tempo mostra a visão do narrador, o personagem narrador, que nesses capítulos aparece no bairro judeu. Temos que lembrar que o próprio Hermann Brock era judeu e se converteu ao catolicismo. E aqui ele vai mostrando a lógica dos judeus, embora no livro ele não se coloque como um, mas se coloca como alguém que tem uma curiosidade para conhecer essa vida dos judeus, né, ao lado dessa jovem do Exército da Salvação. Essa parte vai trazer muitos poemas ao estilo de salmos. E temos também a parte do ensaio filosófico em si. Nesse romance aqui ele traz um ensaio filosófico dividido em alguns capítulos, que é a degradação de valores. Essa degradação de valores é onde ele vai realmente teorizar sobre aquilo que ele está escrevendo. É uma parte realmente muito complexa, né? Se você não conhece Kant, Weber, Freud, Nietzsche, Engels, Kierkegaard, então você vai ter uma certa dificuldade para entender esse pensamento dele, né? É um pensamento bem complexo. Temos que lembrar que esse cara influenciou, entre outros, Aldous Huxley, Milan Kundera, Elias Canetti. Ele era amigo também do Robert Musil, do qual resenhei aqui já Homens Sem Qualidades e o Papel Mata Moscas. Então ele mesclava mesmo ali filosofia com literatura e ele trazia a sua tese filosófica sobre o mundo, revelando através da sua literatura. E ele vai trazendo isso desde a época do Renascimento, vai falar muito sobre o protestantismo. Por isso que eu acho que, na verdade, o principal apoio dele aqui seria o Weber. Se você pegar o protestante e o espírito do capitalismo do Weber, você já vai encontrar muita coisa do que ele está falando aqui. Ele vai falar desde o Renascimento até a Europa, daquele período em que foi publicada a obra,
E ele vai falar muito sobre o protestantismo, sobre o individualismo, né, que vem com essa ideia da predestinação. Então, ele vai colocar o Huguenot como alguém que eleva essa lógica do individualismo até o máximo, porque existe essa ruptura com o logos, essa ideia de que existiria uma ordem superior, uma lógica intrínseca à natureza, né? Essa relação do ser humano com a natureza de forma mágica, de forma mesmo fetichista, enquanto que no protestantismo se separa o ser humano da natureza, separa-se o ser humano dessa confluência de valores que seriam naturais. E me parece que essa conversão do Hermann Brock ao catolicismo vai muito mais pelo lado lógico, né, pelo lado daquilo que irá considerar o que seria um valor absoluto, do que propriamente pela fé em um Deus. Ele vai falar sobre essa tentativa de instituição de uma ética que substitua o absoluto da Igreja Católica através de Kant e de Leibniz, mas que não deu muito certo. Eu vou ler um trecho aqui de um capítulo de Degradação dos Valores. Esta vida disparatada terá ainda realidade? Esta realidade hipertrófica terá ainda vida? O gesto patético de uma disposição gigantesca remata-se com um encolher de ombros. Não sabem por que morrem. Privados de realidade, caem no vácuo, sem deixarem de estar cercados e de serem mortos por uma realidade que é bem deles, visto de concederem causalidade. O irreal é o ilógico, e esta época não parece já poder elevar-se a um mais alto grau do ilógico. No antilógico, dir-se-á que a monstruosa realidade da guerra suprimiu a realidade do mundo. O fantástico torna-se realidade lógica, mas a realidade dissolve-se na mais lógica das fantasmagorias. Uma época covarde e mais triste que todas as precedentes afoga-se em sangue e em gases asfixiantes, multidões de empregados bancários e de especuladores lançavam-se contra arames farpados. Um humanitarismo bem organizado não impede nada, mas organiza-se em cruz vermelha e empenha-se no fabrico de membros artificiais. Cidades morrem de fome e cunham moeda com a sua própria fome. Mestres de escola de óculos comandam pelotões de assalto. Habitantes das grandes cidades vivem em cavernas. Operários fabris e outros paisanos rastejam com as patrulhas de reconhecimento. E quando finalmente encontram a retaguarda, com a vida salva, os seus membros artificiais criam novos especuladores. Na dissolução de toda a forma, a luz crepuscular de uma incerteza embotada que ilumina um mundo de espectros, o homem, tal como uma criança perdida, caminha às apalpadelas, seguindo o frio de uma qualquer logicazinha de curto fôlego. Caminha às apalpadelas numa paisagem de sonho, a que chama realidade e que, no entanto, não passa de um pesadelo para ele. É um texto maravilhoso, eu gostei demais dessa trilogia, é uma das minhas trilogias preferidas. Eu quero ler mais obras do Hermann Brock. Ele traz aqui toda a problematização desse mundo pós-moderno, esse mundo já sem valores, né, em que o supremo valor se torna o individualismo. O Huguenot é esse ápice do individualismo, aquele cara que vai fazer tudo o que puder para chegar aos seus objetivos, sem pensar em um bem maior ou em um bem de terceiros. Então, tudo para ele é a satisfação dos seus próprios desejos. E ele vai ser esse proto-fascista, né, esse proto-nazista, que acredita que os fins, que são as suas próprias satisfações, justificam os meios, quaisquer que sejam, e que a moral que deve controlar a sociedade é uma moral que lhe satisfaça, né? É uma moral que controle os outros, mas não que controle a si mesmo. É um livro maravilhoso, eu sugiro demais que vocês leiam, apesar de que tem que ter uma certa bagagem, pelo menos para ler essa parte mais do ensaio filosófico. O ideal é que vocês leiam primeiro alguns filósofos que vieram antes dele, né? Alguns sociólogos ou psicanalistas, mas vai valer muito a pena, viu? É uma leitura da qual você não vai sair ileso, né? Que vai mudar muito a sua forma de ver, de enxergar a realidade, né? Vai trazer muita reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.